E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, seguinte, vídeo de pré-jogo. Nessa quarta-feira teremos Corinthians contra Atlético Paranaense. Mais um jogo aí lá em Itaquera. Mais uma chance para esse time parar de empatar em casa e ganhar os 3 pontos, né? Porque tá difícil o Corinthians não empatar dentro de casa, né? Tá difícil. Então vamos começar aqui pela possível escalação do Corinthians para esse jogo, né? O Corinthians que tem 2 desfalques, né? O Fábio Santos e o Fausto Vera não jogam, eles estão suspensos, né? Eles tomaram o 3º cartão amarelo contra o Santos, então não jogam Fábio Santos e Fausto Vera, né? Então o possível time é esse aí, né? Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu. Gabriel Moscardo, Maicon, Juliano e Renato Augusto. No ataque, Romero e Yuri Alberto, beleza? Desse time aí, talvez entre o Bruno Mendes, aí no lugar do Fagner, né? Eu espero muito, muito mesmo, que o Mano Menezes não invente de colocar Juan Oliveira. Por favor, Juan Oliveira não. Chega desse cara, né? E assim, eu tenho uma dúvida em relação ao Renato Augusto, porque seria o 3º jogo dele de titular, né? Eu não sei se ele tem condições aí de mais um jogo atuando desde o início, né? Então talvez o Mano Menezes tenha que colocar o Rojas logo de início, né? Não seria muito legal, mas fazer o que, né? Então esse é o possível time na minha opinião, beleza? Vamos ver agora, galera, o retrospecto histórico do confronto aí entre Corinthians e Atlético Paranaense. Eu estou no site do meu timão, então vamos lá. Histórico de confrontos entre Corinthians e Atlético Paranaense. Foram 68 partidas disputadas, 26 vitórias do Corinthians, 19 do Atlético, 23 empates. Então o Atlético Paranaense é freguês aí do Corinthians. Foram 182 gols no confronto, 95 do Corinthians, 87 do Atlético Paranaense. Vamos ver aqui mais. Corinthians e Atlético por estádios. O estádio que eles mais se enfrentaram foi a Arena da Baixada, né? 27 jogos. E o Corinthians tem uma vitória a mais. Olha só como o Atlético é freguês, né? Mesmo na Arena da Baixada, o Corinthians tem mais vitórias. Na Neoquímica Arena foram 8 jogos, 3 vitórias do Corinthians, 5 empates, nenhuma vitória do Atlético Paranaense. Então, desde que a Arena inaugurou, o Atlético Paranaense não ganhou do Corinthians lá. E esperamos que isso permaneça para esse ano, né? Esperamos que isso permaneça para esse ano. Esperamos. Corinthians e Atlético Paranaense por campeonatos. Eles se enfrentaram pelo Brasileirão e Copa do Brasil. E nas duas competições o Corinthians tem uma boa vantagem aí, né? Na Copa do Brasil, por exemplo, se eu não estou enganado, eles se enfrentaram em 2007. Não, 2007 não. 2009, aliás. 2009, 97. E teve mais um que eu não estou lembrando agora. Mas em 97, por exemplo, o Corinthians meteu 6-2 no Atlético nas quartas de final, eliminando eles. E em 2009 fez 2-0 no Pacaembu, 2 gols do Ronaldo, classificando o time também. Em 2009 o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, né? Bom, maiores artilheiros do Corinthians contra o Atlético, né? E o maior é o Marcelinho Carioca, 6 gols em 5 jogos, hein? Depois vem Ronaldo Fenômeno, com 4 gols, junto com o Teleco. Ó o Renato Augusto aparecendo aí, com 3 gols, junto com o Wagner Love, Servilho e o Mirandinha, né? O William e o Coelho e o Jô tem 2 gols. O William é o William mesmo que jogou no Corinthians recentemente, né? Que o camisa 10 aqui não deu certo, né? Que esperávamos que desse certo, mas acabou não dando, né? Ele marcou 2 gols contra o Atlético em 2007, né? Na primeira passagem dele, o William. Bom, o primeiro confronto entre Corinthians e Atlético Paranaense foi 21 de julho de 1930, há 93 anos, um amistoso, e o Corinthians perdeu por 1-0 esse confronto aí, né? Bom, a maior goleada do Corinthians contra o Atlético Paranaense foi um 6-2 em 22 de abril de 97, foi o que eu falei. A Copa do Brasil de 97, o Corinthians fez 6-2, né? Se eu não estou enganado, esse jogo foi no estádio Pinheirão. Se eu não estou enganado, foi no Pinheirão esse jogo. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Atlético foi de 10 jogos, durou de 1970 a 96, né? Uma sequência 26 anos do Atlético sem ganhar do Corinthians, hein? Bom,
Vamos às últimas partidas aí entre Corinthians e Atlético Paranaense, né? Teve essa que o Corinthians perdeu no primeiro turno por 1 a 0. O jogo foi na Arena da Baixada. Mais um jogo fora que o Corinthians não conseguiu jogar nada, né? E no último jogo na Arena, ano passado, foi 2 a 1 pro Corinthians. Se eu não tô enganado, foi gols do Roger Guedes e do Yuri Alberto, né? Ou do Roger Guedes e do Balbuena? Eu acho que foi do Roger Guedes e do Balbuena. Deixa eu ver aqui. Se eu não tô enganado, Balbuena e Roger Guedes fizeram. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O jogo foi 2 a 1. Eu não estou achando. Deixa eu ver. Mas eu acho que foi Balbuena e o Roger Guedes que marcaram os gols nesse jogo. Deixa eu ver aqui. O Balbuena fez o primeiro de cabeça e, se não me engano, o Roger Guedes de pênalti marcou o segundo, né? Tá aqui, ó. Balbuena e Roger Guedes marcaram os gols do Corinthians. E olha só que curiosidade, né? O Ramiro foi titular nesse jogo, o Duqueiroz entrou, o Robert Renan ainda tava no Corinthians, né? Lucas Piton também, o Watson, Matheus Vital, olha só a escalação do Corinthians, hein? O Carlos Miguel que jogou esse jogo, ó. Carlos Miguel, Balbuena, Robert Renan, Piton, Ramiro, Duqueiroz, o Vital, o Watson... o Roger Guedes, vários jogadores aí que nem estão mais no Corinthians, né? Que coisa, hein? E também o técnico Vitor Pereira, né? Bom, vamos dar uma olhada agora, galera. Na possível escalação... Não, na possível escalação já falei. Na classificação, aliás. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa agora o 14º lugar na classificação, 37 pontos. Apesar do Corinthians ter empatado contra o Santos, o que pra mim e pra muitos... Aliás, para todos os corintianos, foi um resultado péssimo, né? Porque o Corinthians estaria agora empatado com o São Paulo em 12º lugar, né? Estaria a 7 do Z4. Mas, para nossa sorte, Goiás e Vasco empataram, então o Corinthians está a 5 do Z4, né? Vamos ver os jogos da rodada, né? Nessa terça, abre a rodada Bahia e Fluminense. E eu acho que o Bahia vence esse jogo, infelizmente, porque, com certeza, o Fluminense... vai entrar com o freio de mão puxado, tá pensando na final da Libertadores, então tá claro aí que o Bahia vai vencer o Fluminense, cara. A não ser que o Fluminense arranque um empate, o que seria maravilhoso, mas pra mim o Bahia vence esse jogo, porque certeza o Fluminense vai estar concentrado na final da Libertadores, né? Aí tem o Inter e América Mineiro no Beira-Rio, eu acredito que o Inter vença, né? O América tá perdendo pra todo mundo, o América joga como nunca e perde como sempre, né? Menos pro Corinthians, né? É impressionante. Vamos ver outros jogos aqui. Flamengo e Santos no Maracanã. Ô, Tite, ajuda nós, Tite. Ajuda nós. Ganha do Santos, pelo amor de Deus. Goleia esses caras aí. Né, o Corinthians teve chance de golear, mas o João Paulo tava possuído, né? Vamos ver outros jogos interessantes aqui, né? Tem Cuiabá e Vasco. Olha esse jogo, gente. Cuiabá e Vasco. É importante pra mim que o Cuiabá vença, né? Por mim que o Cuiabá vence esse jogo, o Vasco se afunde ainda mais, né? E tem também Goiás e Bragantino. Bragantino ajuda também, pelo amor de Deus. Pelo menos arranque o empate com Goiás aí na Serrinha, né? É o que esperamos, né? Então confronto interessante também aí, Botafogo e Palmeiras, hein, gente? Se a porcada ganhar, encosta no Botafogo e fica aberto a briga pelo título, hein? Meu Deus. Ou o Botafogo dispara de uma vez ou o Palmeiras se encosta. Meu Deus do céu. Bom, galera, eu quero ver o seguinte, que é uma coisa, né? Eu mencionei que o Atlético Paranaense nunca ganhou do Corinthians na Arena, né? E eu nem lembro direito qual foi a última vez. Quando foi a última vez que o Atlético ganhou do Corinthians em São Paulo? Se não tô enganado, gente, foi em 2009, que o Atlético fez 3 a 1 no Corinthians no Pacaembu. Né? Porque em 2010 foi 2 a 1 Corinthians no Pacaembu, 2011 também, 2012 eles não se enfrentaram porque o Atlético estava na Série B, né? Em 2013, aí que me pega 2013, eu não... Porque o Atlético estava muito bem em 2013 e o Corinthians estava naquela fase de empatar, né? Então deve ter empatado com o Atlético. Vamos ver aqui os últimos jogos. Vocês veem que o Atlético, se ganha do Corinthians, é só na Arena da Baixada, né? Vamos ver aqui. E o Corinthians, várias vitórias contra eles, tanto em Curitiba quanto em São Paulo, né? Ó, pelo Brasileirão de 14 foi 1 a 1 em São Paulo. E pelo Brasileirão de 13 foi empate em 0 a 0. Ó, faz tempo que o Atlético não ganha do Corinthians
fora de casa. Tá aqui, ó. A última vez, um 3-1 em 2009. O Mano Menezes era o técnico ainda. Mas o Corinthians teve vários jogadores saindo ali importantes que ganharam o Paulista e a Copa do Brasil. O time não tava tão legal ali no segundo semestre e acabou perdendo, né? Mas enfim, galera, o que vocês acham que pode dar esse jogo aí, né? É o Corinthians que teve um bom desempenho, na minha opinião, contra o Santos, principalmente no primeiro tempo. Vacilaram na pontaria, claro, mas assim, dá pra ver que o Corinthians, gente, tá treinando sim, tá com um tipo de organização. O empate no final foi um castigo pelo que foi o primeiro tempo. É claro que o Daronco ajudou muito, né? E assim, galera, se o desempenho continuar bem contra o Atlético Paranaense, assim, o Atlético é um adversário difícil como visitante, né? Porque empataram com o Botafogo recentemente 1-1, ganharam do Grêmio lá em Porto Alegre 2-1, meteram 3 do Flamengo também, jogando como visitante. Tá certo que contra o Flamengo foi no Espírito Santo, mas enfim, ganharam, né? Então assim, é um jogo difícil pra mim, tá? É um dos jogos mais difíceis que temos aí em casa nos últimos jogos do Brasileirão, né? Ainda temos o Bahia, temos o Atlético Mineiro, temos o Inter, né? E esse contra o Atlético vai ser pedreira demais, né? Mas enfim, se o Corinthians tiver um bom desempenho, como teve contra o Santos, talvez o Bento, que é o goleiro do Atlético, não esteja possuído, né? Então, talvez tenhamos chances da bola entrar mais vezes ali, né? Em vez de entrar uma vez e ter um gol contra, bizarro como foi no domingo, né? Talvez tenha gol do Roberto, né? Talvez tenha gol do Juliano, é o que esperamos. Então assim, esperamos que o Corinthians mantenha o desempenho do que foi contra o Santos e vença, Corinthians, pelo amor de Deus. Para de empatar em casa, Corinthians. Tem que vencer esse jogo. Tem que vencer, cara. Mas é isso, galera. Meu palpite pra esse jogo, 1-0. Gol, sei lá. Eu vou postar gol do Gil de novo, tá? Gol do Gil. E é isso, tá? Coloque aí o palpite de vocês pra esse confronto. É uma vitória importante se o Corinthians conseguir, não preciso nem falar, né? Então é isso, galera. É isso. Deixe aí nos comentários o palpite de vocês. O meu é 1-0, gol do Gil, beleza? Então é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians! Por favor, ganhe esse jogo.